Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje eu vou falar desse Saturno em Áries que entrou ontem, mas eu vou falar aqui de uma forma relacionada à simbologia disso tudo e essas mudanças que a gente vai sentir no nosso dia a dia, esse nascimento do novo eu, do caos a uma certeza cósmica. Então, hoje, né, para mim já segunda, dia 26 de maio aqui no Japão, eu, Cristiane Nohara, do canal Caminho é Caminho, com essas 165 almas corajosas inscritas aqui, eu comecei tem um pouco mais de um mês, então eu vou revelar como esse ciclo, ele é um ritual coletivo de morte e renascimento, e tudo começa na minha história pessoal com uma carta, uma simbologia, um planeta, uma história que eu carrego dentro do meu próprio ascendente, que é em Libra, onde Plutão dança a 2 graus sussurrando: você não veio para queimar, mas para apaziguar. Então é como se quando esse Saturno ele entrou em Áries, ele entra em conjunção, né, com Plutão que está em Aquário, é como se chegasse a hora de trocar mentiras pela essência. Então, até fevereiro do ano que vem, de 2026, nós seremos convidados a uma escolha: a deixar o caos nos consumir ou usar esse caos como lenha para renascer. Então, não é um ciclo qualquer, é um portal alquímico. E eu aqui, né, Cristiane, com esse Plutão no meu ascendente e com essa transformação, a morte e renascimento o tempo todo, que é essa fênix Carmim como testemunha, eu vou guiá-los um pouquinho pelas sombras até a luz que já existe dentro de vocês. Então vamos falar um pouquinho da carta da morte, né? A carta da morte para Jung é a sombra da humanidade. Ela representa o racismo, a destruição da terra, o medo desse feminino selvagem. Então esse Plutão, né, em 2025 ele expõe isso, porque ele é associado à carta da morte, é o vulcão que enterra vilas para salvar o quê? Ecossistemas. Então, aqui é uma analogia que a gente vai fazer. Liz Green e o karma social, tá? É do livro que eu tô lendo. Saturno, ele representa o que é o limite, e Plutão a transformação. Então, em Aquário, esse Plutão é um ultimato para a gente o quê? Mudar nossas estruturas, ou nós seremos mudados. Então, vamos vendo aí o que está acontecendo com a crise climática, a IA, as revoluções sociais que estão acontecendo em vários pontos do planeta são sintomas desse arquétipo da morte. Na mitologia universal, Hades, né, que entre aspas seria a representação de Plutão, e Perséfone são a dualidade da sociedade. O que é reprimido, violência e desigualdade, volta como inferno na Terra, mas também o que traz a semente de uma nova consciência. E na filosofia oriental, por exemplo, no hinduísmo, seria a deusa Kali, a destruidora e criadora, que dança sobre corpos. Então ela é a morte do tarô, só cortando o que está podre, o novo brota. Então, como diz o Tao Te Ching, permita que o velho morra para que o essencial permaneça. Então, essa era que nós estamos vivendo de revoluções digitais, queda de muitas verdades antigas, como toda essa ciência patriarcal, e da ascensão do poder das redes orgânicas, como o nosso grupo é Caminho, é um pequeno grupo, mas que está movimentando dentro de si o seu interior, todas as meninas aqui mudando e renascendo, muitas mortes e renascimento. Então isso vai reverberando no meio que elas estão. Então são vários grupos como o nosso que estão por aí no planeta. E até o vídeo, teve um último vídeo do Vital Froze que ele falou sobre isso, sobre esse movimento de pequenas, porque a gente nos pequenos grupos nós temos mais sincronicidade, nós temos mais conexão, nós temos mais um alinhamento dessa frequência, dessa vibração, é mais fácil de trabalhar e de estar realmente em uníssono com essa energia. Por exemplo, a última conjunção que a gente teve lá atrás foi em 1982 de Saturno com Plutão, que trouxe a Guerra Fria ao ápice.
mas também o surgimento da internet, gente. Agora em 2025 será a vez do quê? Do colapso de sistemas de controle, que é Plutão, e da reinvenção da liberdade, que é a simbologia de Aquário. Então, a Kathleen Burt e os mitos modernos, ela diria que estamos reescrevendo o mito de Prometeu, que é roubamos o fogo, que é a tecnologia, mas agora Plutão cobra o preço. Ou usamos esse fogo para curar, ou ele nos incinera. Então, para mim, ter Plutão tão perto do meu ascendente foi como carregar um vulcão sobre uma máscara de seda, foi uma vida inteira. Então, por anos, eu tentei ser a pacificadora, eu estava sempre presente, eu ajudei todo mundo dentro da família, cuidar dos meus irmãos, de tudo, de todos. Eu não colocava limites. E eu fui aprendendo agora, depois de toda essa jornada, esse caminho de volta ao meu interior, que eu entendi que esse Plutão me engoliu. Então foram muitas mortes e renascimento, mas muitas mesmo. E eu sou do signo de Touro. E como diz a Ju no canal do Tarot Fadas Vitorianas, que Touro realmente tem muitas mortes e renascimentos durante todo esse processo como Áries, e realmente é assim. Então, o que Plutão me engoliu? Foi partes da minha vida, foi a perda da minha mãe, divórcio, depressão, identidade despedaçada, mas sempre como a fênix eu renasci. E hoje eu estou aqui, né, falando com vocês e contando até um pouco da minha história. Então, esse arquétipo da morte na minha vida, a carta da morte. Então, essa simbologia do 13, ela sempre apareceu, ela está presente em tudo, essa morte e renascimento. Está presente em tudo. Na placa do meu carro eu tenho 13, tenho 22, que é a última carta do tarô, que é o mundo. O mundo não, o 21 é o mundo e o 22 seria a representação do louco. E o número 13. E eu já passei por várias situações que representam essa morte e renascimento. Então, essa simbologia está sempre presente na minha vida diária. E é como se eu tivesse que falar sobre isso. Então eu comecei a olhar muito a simbologia do meu nome, né, a tradução do meu nome em japonês, Kemidore é verde, no Hare Campo, então Cristiane mesmo, que vem de ungida por Cristo. Então tem toda uma simbologia que a gente, na nossa própria vida, quando a gente nasce, a gente já vem para esse mundo dentro desse cenário de imagens oníricas, de coisas simbólicas, que a gente tem representações e sincronicidades de um mundo muito maior do que aquele que a gente enxerga. Então era como se Plutão me dissesse: mate essa pessoa dentro de você que precisa dessa aprovação ou que busca sempre estar agradando, e deixe nascer aquela que ensina pela verdade. Então, foram muitos processos para eu chegar até aqui onde eu estou falando, né, onde eu estou. Também isso foi uma morte, um renascimento, eu sempre gostei muito da escrita, eu sempre gostei muito da oratória, mas chegar e começar a falar e desenvolver, e vamos que vamos, da forma com o material que a gente tem e como a gente pode, com a cara e a coragem, isso também mostra que é uma revolução dentro de todo um segmento da minha própria história. Então, no nosso grupo Caminho, nessa roda de mulheres, é como se a gente tivesse essa explosão plutoniana. A gente compartilha sombras, sonhos, pesadelos, medos, autossabotagens. Então, é esse aquário que simboliza a comunidade e o Plutão, que é a profundidade. Então, cada participante aqui deixa morrer algo dentro de si para renascer a cada encontro. E esse arquétipo do pai Cronos e essa espada de Áries, que é esse Saturno que entrou ontem, né, em Áries. Então, é como se a gente tivesse um cortador de véus. Ele não vem para punir, mas para nos lembrar que o tempo é um fogo sagrado. Enquanto a humanidade se debate aí com um monte de fake news, com medo, com catástrofes, então esses astrólogos falam muito de previsões catastróficas, e esse
tempo, esse pai Cronos está perguntando quanto da sua vida você já gastou sendo personagem de uma história que não é sua. Então, para os que estão ouvindo esse sussurro, a espada de Ares, ela não destrói, ela liberta. Para os que resistem, ela será o colapso que ninguém esperava. Porque Cronos seria aquele pai que representa o velho sábio, o ancião, aquele que tudo sabe, né, que tem uma ligação com toda a sabedoria divina, e esse arquétipo de Ares seria esse mensageiro, é a parte mais jovem, é aquele que está perto do sol, que está mais perto do sol, então a gente está também entrando em Gêmeos, então a gente tem Mercúrio aí, então são muitas simbologias, mas eu vou atentar aqui ao ponto que eu estou falando e vou trazendo aos poucos a simbologia e a expressão que muitas dessas imagens nos trazem e que está dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, vamos lá, conexão. Quando Saturno começou a dar uma volta lá por Aquário, depois saiu, né? E começou em 2020, 2022, 2023. Eu tinha uma cliente já de 3 anos que buscava parceria comigo. Então ela, dentro de uma das visões dela da imaginação ativa, ela estava num castelo, ela viu várias cenas, vários quartos, que são vários processos, talvez até um dia eu trago aqui a simbologia de toda aquela viagem ao inconsciente que a gente teve, e no final ela viu um quarto secreto onde tinha apenas uma estante com um livro amarelo, e ela ouviu essa seguinte mensagem: o livro amarelo é a chave do sucesso. Mas Saturno em Ares, o cortador de véu, já preparava todo esse movimento. Então, para vocês verem como o inconsciente ele fala, ele é atemporal. Eu estou falando isso de 2023, ela viu essa imagem, eu procurei, não achei nenhum livro, eu procurei em várias livrarias pelo mundo esse livro amarelo. Em 2024, quando eu comecei a fazer experimentos ano passado com um pequeno grupo de pessoas conhecidas para eu vir esse ano com o Carmim, então tudo é um preparo, gente. E eu estava trabalhando e me aperfeiçoando na questão de sonhos, de imagens, e aí no verão eu fui buscar mais imagens para eu estar trabalhando, para eu estar escrevendo nesse meu arquivo, que é o arquivo da Fênix Carmim, que eu estou arquivando toda essa minha experiência, né, ao longo desse período. Ainda vão ter muito mais coisas para mais para frente eu estar trazendo esse arquivo de símbolos. Mas em 2024 eu fui buscar na internet e foi lançado um livro, tá? Um livro com a capa amarela, com os olhos amarelos, que é o livro que é o Yellow Face, da Kuang, autora chinesa, tá? E o livro, a tradução para o português é a impostora. Tá aqui o livro para vocês verem, tá? E é uma história. Esse livro conta uma história de plágio e identidade roubada, tá? De uma estudante, né, que se formou também numa grande universidade americana e que tinha uma amiga, e ela, estudando, fazendo suas pesquisas, ela começou a lançar livros, essa é a história, e essa amiga tá passeando, ela conta esse processo de ciúmes e inveja que ela tinha da pele dela, ou do comportamento dela, de como ela agia, tudo, e elas conversando foram jantar na casa dela, essa menina, ela engasga, morre, e essa americana colega rouba os arquivos de um livro dela e lança esse livro como sendo uma história sua. Então, um plágio de identidade. E naquele mesmo ano, em 2024, essa cliente em 2023, ela parou com as sessões, falou: não, eu vou dar um tempo, e ela estava numa outra fase, e ela começou a querer lançar um projeto que estava sendo estruturado, que foi sendo estruturado, né, comigo. E ela lançou isso, mas tudo bem. E aí eu vi e falei: meu Deus, o inconsciente nos mostra o que vai acontecer de uma forma simbólica, né? Eu acompanhando aquilo tudo, eu vi, mas eu vi que o projeto
não estava indo e ela voltou a me procurar, porque ela queria que eu fizesse lives com ela, que eu falasse no canal, né, para que eu impulsionasse o que ela estava fazendo. E eu até concordei, eu falei: "Não, vou fazer uma live para finalizar esse ponto, porque ela está tentando e deixa ela tentar". Só que todas as datas que a gente marcava ou que eu tinha possibilidade, um dia antes ela não queria. Ela falava assim: "Não, eu tô com dor de cabeça, tenho um compromisso, tenho uma reunião". Então isso não aconteceu. Então o que que isso mostra pra gente? Que Saturno não tolera máscaras. Esse livro amarelo dela era uma ilusão e não um propósito. E eu continuava nas minhas pesquisas para estar colocando esse meu trabalho aqui hoje com vocês. Então, isso é regido, esse é regido, não é essa regência de Plutão no meu ascendente, que é como uma fênix, queimada sim, mas renascida em algo inquebrável, gente. Então essa história não é sobre traição ou sobre alguém que queria roubar alguma coisa, não, é sobre como esse Saturno em Ares expõe quem constrói castelo sobre areia. Essa analogia que eu estou fazendo é um exemplo prático da minha própria história e da minha própria vida que encaixa em todas essas sincronicidades que estão sendo colocadas para a gente hoje. Então, esse livro amarelo, ele era a chave, como ela falou, a chave do sucesso, mas ele só funcionaria se ela tivesse coragem de escrever com as suas próprias páginas e não copiar as minhas. Vocês estão entendendo como é e qual é o olhar que a gente tem que ter sobre tudo o que acontece na nossa vida diária? Então, quantas de vocês já foram plagiadas em suas jornadas? Quantos vocês já viram roubarem suas ideias? Há pessoas que querem essas suas ideias, mas elas fracassam no final, e isso não é azar. Gente, é Saturno ensinando que a verdade, a sua verdade, ela não pode ser pirateada. O que é seu, ninguém pode imitar. Então é algo que está muito ligado à nossa essência, aquilo que a gente quer transmitir. Então, tudo aquilo que está dentro da gente, quando a gente encontra esse tesouro pessoal e interior, a gente desenvolve com maestria e com tranquilidade, porque faz parte, não importa o que, não importa como eu faço, que é o meu trabalho, eu amo trabalhar com sombras, dialogar com as sombras, trazer essas sombras à consciência, tirar toda a potencialidade dela, tirar não, expor, trazer à tona essa potencialidade e fazer essa unificação de yin e yang, dessa união de opostos. Isso é algo que eu venho fazendo na minha vida e vou continuar fazendo até o meu fim. E as pessoas têm que começar a entender, às vezes, um dom artístico, um dom de culinária, qualquer que seja o cuidado, não importa, o dom com as mãos não importa. Quando ele vem, vem de dentro, é visceral, tem paixão, tudo corre como tem que correr, tudo está onde deveria estar no tempo certo. E depois, né, em setembro, esse Saturno vai entrar em Peixes. Então é uma armadilha de Peixes que tem a ver com uma mentira coletiva. Então vamos lá, quantas de nós, por que eu tirei isso? Quantas de nós mulheres estão presas em teias subaquáticas? E no último encontro que nós tivemos sábado, as meninas viram muito teias, sonharam muito com teias de aranha. E aí eu associei um pouco e estou trazendo isso. Quantas de nós estamos presas em teias subaquáticas, ouvindo vozes internas, ou até das pessoas à nossa volta externas que sussurram: você não é capaz, espere um pouco mais. Quantas de nós ouviu isso na infância e aquilo ficou encurtido na cabeça da gente? Então, quando Saturno voltar a Peixes, que vai ser em setembro, ele fica em setembro até fevereiro de 2026, muitas de nós vão querer fugir. Muitas mulheres vão fugir, vão se entorpecer de espiritualidade barata, já está acontecendo, muitas pessoas do grupo estavam assim, e foram saindo, foram dissipando, porque a energia não estava alinhada à energia das outras. Então, por isso que eu falo, são grupos pequenos. Eu comecei com 30 e aquilo foi dissipando, eu fui reorganizando e administrando tudo, porque eu já, antes de começar, eu já tinha visto essa visão que seriam menos de 10, eu já sabia disso.
E o próprio inconsciente foi me trazendo, foram trazendo pistas. Teve uma pessoa que falou, uma das que saíram falou: "Não, atente à idade, né, do filho de uma das participantes, some 2 mais 5, né, que eu vou saber a resposta". E eu consegui chegar, falei: "Não, são 7, são essas 7 que vão estar comigo". Então, a gente tem esse movimento, o inconsciente ele conversa com a gente quando a gente está num processo, e ele alinha, se a gente errou não tem problema, ele conserta, ele dá dica, ele fala quando a gente sabe olhar essa simbologia. Então, muitas vão se entorpecer dessa espiritualidade barata, vão culpar o universo por suas escolhas, vão continuar se vitimizando, mas peixes em seu lado sombrio, o lado sombra é o vício em não existir. Então, esse Saturno vai dizer: enquanto você fingir que está tudo bem, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então, esse grupo tá aqui, eu estou colocando os vídeos aqui para vocês, que ele existe para quê? Para lembrar que mergulhar nas nossas profundezas não é se afogar, tá? É encontrar tesouros, é encontrar o nosso tesouro interior. Então, mais um exemplo, na última lua cheia, que a gente teve essa lua cheia de Vesak, no dia 12, mais ou menos dia 10, uma amiga minha que tem um perfil de viagens, ela viaja pelo mundo, ela tem vídeos belíssimos que ela faz no Instagram, ela perguntou: "Nossa, você sumiu, faz tempo que eu não te vejo no Instagram", blá, blá, blá. E foi como já tinha uma semana que eu já estava cansada, teve um dia que eu fui, eu sempre coloco, eu repostava ou compartilhava posts bonitos com mensagens bonitas, né, e eu comecei a olhar, mas eu falei: "Chega". Eu já tinha tido um processo de retirada de mais de 200 pessoas que eu seguia ali, que já não tinha mais nada a ver, que eu já estava cansada de uma mesma coisa, sem uma transformação, sem uma mudança. Eu sou muito disso de morte e renascimento, muda um processo. Vocês podem ver minhas fotos da minha própria imagem, cabelo. A gente vai mudando, é uma situação nova, então vamos simbolizar. Eu quero olhar no espelho e ver minha mudança. E eu comecei a me cansar e larguei mão. E foi nesse largar mão e com esse movimento dessa lua, desse Vesak, né, dessa lua cheia essa coisa de você olhar para esse seu interior, que eu falei: "Não, eu vou começar a falar mais aqui, eu acho que eu estou ensinando, explicando melhor, fazendo dessa forma". E e é isso, então esse ritual dessa fênix que renasce, né, o tempo todo, transformando caos em certeza. Então é como se a gente, precisasse identificar esse falso eu, essa máscara, essa persona, o que que é isso? Então você pega no seu diário, num papel, escreva qual a mentira que você cansou de carregar até hoje. Essa identidade, eu quebrei minha identidade há um tempo atrás, eu acreditei numa mentira que eu mesma criei para mim durante anos, que eu não precisava sentir, que eu não precisava amar, que bastava eu ser amada, entre aspas, resumindo. Então, tudo isso trouxe essa revolução que eu tive no meu relacionamento, que foi uma separação, mas que nós retornamos depois desse tempo de aprendizagem, mas isso eu também vou falar em outro vídeo mais para frente. Então você pega e escreve no papel qual a mentira que você cansou de carregar, e depois você queima isso, queima simbolizando, trazendo para a consciência que você vai mudar, que você vai criar um ato, vá no salão de cabeleireiro, mude, corte seu cabelo, represente essa força de vontade de mudança, é invocar essa loba, que a Clarice Estes fala no livro das mulheres que correm com os lobos. É uma ação, gente, que você traz do simbólico para a sua vida real, é fingir ser um lobo por dia, é recusar o que não te serve, tá? É rosnar, é saber dizer não, impor limites, mostre os seus dentes. É esse Saturno em Áries que ama a coragem, não é agredir as pessoas. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você, sabe? Deixar que tudo aconteça e você vai engolindo, engolindo, e aquela mágoa toda que você vai engolindo, ela vai se transformando em doenças. Uma hora ela tem que sair, ela tem que compensar. Então ela vai explodir como doenças no seu corpo físico.
Então, crie símbolos que representem a sua verdade. Desenhe algo no seu diário, mas você precisa fazer isso com a alma, sentir com a alma. Às vezes até um processo de uma borboleta, como as meninas fizeram quando a gente fez a meditação, essa transformação, quando elas queimaram a resistência. Então, isso mostra que eu estou simbolizando aquilo que eu quero transformar em mim. Então, esse Áries, né, que é Saturno em Áries, que é esse trígono que está sendo formado com Plutão em Aquário, então isso não é uma boa sorte, é um convite cósmico para a gente liderar revoluções internas que ecoam no coletivo, no nosso coletivo, nesse mundo que nos rodeia, ao nosso redor. E vamos falar aqui de 2 caminhos, vou fazer uma analogia com 2 caminhos, as pessoas gostam de falar muito das 2 linhas de tempo, então são os 2 caminhos, o da escravidão e da liberdade. São 2 estradas. Então você vai imaginar agora 2 estradas cheias de espelhos quebrados na estrada 1. E na outra, mulheres plantando árvores sementes em terras áridas. E você vai escolher um caminho. Então, quem escolher esse caminho dos espelhos quebrados é a negação, vai viver o que? Relacionamentos fantasmas, carreiras que encolhem a alma, doenças como o grito do corpo pedindo mudança. E quem escolher esse caminho que precisa de coragem, o 2, é o caminho da alquimia. Vai experimentar o que? Crises que são portas, não becos. Sonhos que são mapas e não escapismos. E uma comunidade como a do caminho aqui, que reflete a sua luz, mesmo nas maiores noites escuras. E a gente está falando também de entrada de uma lua nova, hein? Que a gente está entrando, acho que agora, dia 20, para mim aqui é entre 27 e 28, para vocês, dia 27, a lua nova em Leão. Então agora é a hora de plantar sementes em terrenos áridos, em terrenos difíceis. Então, é como se você entendesse que às vezes uma porta que se fecha, como é muito falado, é todo um processo do universo falando para você: acorda, é esse tapa, essa porta na sua cara você precisava, para pegar toda essa raiva contida e transformar e falar: vou mudar, vou reacender um propósito lá, um sonho da minha juventude, e vou mudar e vou fazer tudo. E aí que você encontra, você vai. Não é fácil no começo, e não é mesmo, mas a gente tem que ter essa coragem. A gente tem essa coragem quando a gente usa essa paixão visceral que está dentro de toda mulher. Então você é a semente da nova terra. Não se esqueça disso, tudo isso que a gente está sentindo, todas essas energias que estão acontecendo no céu, nas estrelas, elas estão refletindo na gente, mas não é sobre você mudar o mundo todo, mas é sobre você revolucionar o seu pedaço de mundo, esse pedaço que você tá. E cada vez que você troca uma crença velha por uma ação nova, você escolhe uma verdade em vez de pessoas te aplaudindo, e você usa a raiva como combustível e não como um veneno. Então, uma nova estrela nasce nesse mapa coletivo. E esse caos acaba virando uma constelação dessas pequenas luzes, desses pequenos faróis que estão ecoando, né? Em volta da onde você vive, nesse pequeno espaço, mas que vai refletir com aquela ali, e isso tudo vai formar uma grande iluminação. Então, junte-se ao Caminho é Carmim. Até junho agora eu estou encerrando o grupo com as meninas, nós vamos trabalhar essa mulher selvagem, os instintos, e em breve eu vou reiniciar essa experiência, vou criar um novo grupo e a gente vai fazer, porque eu consegui ver que em 3 meses a gente, quem quer mesmo, quem quer,
E quem permanece é aquela que quer essa transformação, e as transformações aconteceram. Foram muitas coisas boas, muita conversa com a própria alma, os sonhos trazendo muitas informações, a imaginação ativa, as pessoas que vieram com esse olhar da criança, esse olhar do aprendiz. Eu não tenho nada, não tenho esses contatos, não. Quem fala que muito tem, na realidade vive, o inconsciente comanda a vida da pessoa, ele não faz essa ponte, ela não traz à tona, na consciência, esse conteúdo que está de sabedoria interna. Então esse processo foi rápido, então a gente vai começar um novo, então fiquem atentos aqui, quando eu criar esse novo grupo, eu vou colocar o link, deixar o link para vocês, eu vou trazer, estou montando um diário da Fênix, que é um diário de diálogo com as sombras e todas as transformações que a gente pode estar se preparando para fazer nesse momento propício, com todas essas energias da lua, das constelações, do sol, tudo que a gente está vivendo com essas explosões. Então eu estou montando isso para começar com esse novo grupo, que vai ser um PDF que vai ficar lindo, está ficando lindo, maravilhoso, e é isso. Então essa vulnerabilidade, vocês tragam isso, contem seus sonhos nos comentários, tragam sonhos, tragam visões, tragam essas vulnerabilidades, porque é nelas que estão o seu poder. E isso que demonstra esse grande pai do tempo, que é Saturno, que é Cronos, ele não castiga, ele desafia. Então, a sua verdade é a única revolução inadiável hoje, nesse momento, que a gente está trabalhando, e todo ser humano. Então, esse canal e o nosso Grupo Carmin são laboratórios dessas explosões de Plutão. Então, cada inscrito aqui é um fragmento dessa fênix coletiva, das pessoas que renascem, e todo esse movimento que a gente está tendo esse ano de 2025, 2026, não é um fim, é um convite para a gente quebrar, para nós nos quebrarmos como vidro e nos reorganizarmos como um diamante, tá? E eu, com esse Plutão que fica cutucando ali no meu ascendente, eu trago isso como uma narradora dessas sombras. Porque, como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E nós estamos acordando juntas para esse mundo interior, para esse mundo dos símbolos. Então, você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, traga seu arquivo secreto de sonhos, nos conte, para que eu analise, para que eu veja se você está nessa conexão com essa fênix que renasce. E não esqueça de nos acompanhar se você quiser participar do próximo grupo do Carmin. E lembre-se, Plutão ele não castiga, ele catalisa. Então, até a próxima sincronicidade, deixem seu like e me contem aqui se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.